Primeiramente, eu vou começar me apresentando, tá? Hoje, a palestra, nós vamos falar sobre arquitetura comercial. Meu nome é Kleber Lisso, para quem não me conhece, eu sou arquiteto formado desde 2018, sou professor, tenho um escritório há 6 anos, certo? Então, atuo no mercado. Uma das especialidades do meu escritório é a arquitetura comercial. Ela tem um pouco de diferença com a arquitetura comum, residencial e outras que a gente conhece. Tá? Então, o intuito da palestra de hoje é falar um pouco sobre essa arquitetura. Sobre essa arquitetura comercial, o que engloba ela e o que o cliente espera de você, certo? Eu tenho especialidade também na metodologia BIM e outras especialidades. Porém, eu achei mais interessante falar desse assunto que vai ser voltado para vocês assim que vocês saírem do mercado de trabalho, sair da faculdade para o mercado de trabalho, certo? Que é uma deficiência que eu vejo muito para as pessoas que acabam de sair do meio acadêmico para o mercado. E aí, quando elas entram no mercado, muitos já saem dali, além de ficar sem rumo, e como o BIM já é uma coisa que já vem se falando, já está ficando um pouco, né, tá tendo muita fala sobre o BIM. Então, eu acho que tem muita coisa, já teve 3 palestras sobre isso, então eu pensei em falar em outra coisa para preparar vocês irem para o mercado. Outro ponto é mostrar um pouco a realidade desse mercado. O que esse mercado pede? Certo? O que acontece? Que eu tenho visto no meio acadêmico com essa experiência que desde 2021 eu tenho tido no meio acadêmico. Que muitos alunos, pessoas que fazem cursos, especializações, saem desse meio acadêmico e aí na hora que sai, não sabe como se pôr no mercado, não sabe, quando vem com algum estudo comercial ou algo do tipo, não sabe o que fazer. Nós já tivemos aqui várias palestras sobre a parte burocrática, que também é interessante, ok? Mas o intuito é mostrar para vocês como vocês conseguem pegar esse cliente, o que esse cliente quer ver em vocês. Que é o cliente que vai dar uma prospecção de mercado para você maior. A gente vai ver que esse cliente é um cliente que ele não tem a mesma percepção de um cliente que mexe com residência, por exemplo. Nós vamos ver que esse cliente ele não tem a mesma percepção de um cliente que faz interior, certo? A gente vê que as salas de arquitetura, e tem muita faculdade de arquitetura em Uberlândia, elas são cheias de alunos, tem muita faculdade de arquitetura hoje em Uberlândia. Só que no mercado são poucos que atuam diretamente com a arquitetura, certo? Você começa a sair do mercado, se você observar, você vai ver que tem muitas pessoas que saem do mercado de arquitetura e vai mexer às vezes com interiores, mexer com uma coisa que às vezes não precisa, que está dentro do ramo, mas não precisa de um aprofundamento na matéria de arquitetura em si. Aprovação de projetos, normas, né, criação de projetos, elaboração de estudos de viabilidade, e tudo isso está envolvido com a arquitetura na sua essência. Ok? Então, já me apresentando, nós vamos falar sobre essa arquitetura comercial. Um dos pontos que a gente deve ressaltar e entender é o que essa arquitetura comercial estuda. O que ela quer mostrar, o que ela quer estudar. A ideia dessa arquitetura comercial é alcançar um público específico, certo? Você vai ver que a arquitetura comercial ela tem um foco. O cliente ele não quer, e nós vamos ver isso, muitas das vezes ele não quer ver em você, às vezes um escritório que está em redes sociais, às vezes alguns até declinam disso, que está aparecendo muito. A cabeça do cliente que ele quer uma arquitetura comercial, um estudo de viabilidade comercial, ele tem uma cabeça diferente do que você está acostumado, certo? Na maioria das vezes a gente vai ver que esse cliente ele não quer aparecer. Isso é bem interessante. Um dos pontos a se ressaltar é o que essa arquitetura comercial estuda. Tá? Ela começa estudando várias áreas dentro da arquitetura, que é
a parte de lojas e outras coisas mais, certo? Shoppings, prédios comerciais, empresariais, ok? Então são construções de grande porte. O que a gente percebe é que quando a gente vê imagens como essas aqui, ó, de grandes projetos, de grandes escritórios hoje, mundialmente conhecidos, você se pergunta, você estudou sobre arquitetura, história da arquitetura, sobre os pais da arquitetura e outros mais, certo? Você se pergunta como eles chegaram lá, como eles conseguiram chegar para fazer grandes empreendimentos como esse, por exemplo. Como que eles conseguiram chegar e fazer um edifício desse porte, certo? Qual foi a estratégia desse escritório ou dessa empresa para conseguir ser contratada pela Apple? Como é que funciona isso? O que ele teve que mostrar para esse empreendedor que conseguiu ganhar esse empreendedor? Certo? Por quê? A pessoa que faz o arquiteto que faz esse tipo de projeto, ele tem uma visão voltada para o mundo empresarial. Então ele tem que ganhar esse empreendedor. Nós vamos ver um pouco também mais à frente como que você consegue chamar esse empreendedor. O que ele quer ver em você? O que esse empreendedor quer ver em você? O que ele quer que você saiba? Olha, eu imagino que todos vocês aqui, a maioria são estudantes de arquitetura, alguns de engenharia, não é isso? Você tem vontade de fazer prédios desse jeito aqui? Não, né? Acho que vocês querem fazer casa, condomínio, é isso? Vocês querem ou vocês têm vontade de fazer isso aqui? Hã? Tenho certeza que não, né? Todo arquiteto, ele tem, eu costumo falar isso, todas as turmas, ele tem ambição, ele tem um pouco de orgulho. E é por isso que é difícil a convivência do arquiteto em grupo. Tem vários problemas de grupos aí, né? Junta com um grupo, junta com outro, e tem aquela dificuldade de fazer grupo. E é por isso que a faculdade ela tenta forçar você a ficar em grupo. Parece que é para te forçar mesmo, e passar raiva mesmo, é para isso. Porque querendo ou não, você vai conviver em grupo. E para você fazer um prédio desse aqui, ou chegar num ponto desse, eu tenho certeza que você, com o seu computador, não vai chegar e fazer um projeto desse sozinho. Certo? Você não vai fazer isso sozinho. Mas além disso, desse ego, o arquiteto ele tem um ego elevado. Ele tem um trenzinho aí que é diferente dos demais, né? Isso é interessante, isso é bom. Por quê? Não, professor, mas eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Só fazer uma coisa, para você ver se você tem ou não. Cria uma ideia, passa para um grupo, fala o que vocês acham. Na primeira ideia do grupo, negativo, não gostei disso, você já fica assim, com o pé atrás. Começa a doer seu ego, né? Não, mas isso aqui ficou muito ruim. Aí começa a doer mais ainda. Tipo, né? O professor faz muito isso com você. As assessorias aí, né? Então, a questão de chegar a um ponto desse é elevar ainda mais essa vontade de querer algo mais. A intenção da palestra é essa. Além de você entender a arquitetura comercial, é você sair da caixinha, abrir a mente e falar, eu consigo mais do que o mercado está me mostrando. Eu consigo sair disso. Por que eu não posso tentar? Por que eu não posso fazer essas grandes obras que nós estamos vendo aqui, de edifícios comerciais, obras que são apresentadas para você, como essa obra dessa galeria no México, que é bem interessante. Essa na China, de 380 e poucos mil metros quadrados. Você já pensou fazer um projeto desse tamanho? É grande, viu? É grande. Né? Muito extenso. As lojas da Apple, já pensou? Além de ter o iPhone, você ter um arquiteto e poder falar, não, eu fiz, isso é projeto meu. Vocês vão ter essa experiência. Alguns de vocês já devem ter tido, né? Mas de você chegar e falar assim, fui eu que fiz. Comercialmente, então, é que está ali, todo mundo quer, e foi eu que fiz. É bom, né?
Imagine você falando isso. Tá, mas qual que é o grande segredo desses escritórios? Certo? Do Big, do Foster Partners. Vocês já viram falar do Norman Foster, né? Do Nikkei, que é o daquele de 380 mil metros quadrados lá na China. Aquele. O Afalo Gasperini, que é um escritório de arquitetura brasileiro, que é muito voltado ao setor comercial. É muito bom para vocês estudarem isso. Ele faz muito prédio comercial, empresarial, são matérias que vocês vão ver, tá? E esse outro escritório, tá, que é do México, o que eles querem? O que o cliente, eu pergunto a vocês, quando o cliente procura o Bijar Engels, da Big, quando ele procura o Bijar, o que esse cliente quer? Vocês acham que ele quer um prédio bonito? Quando ele procura o Norman, o que ele está querendo? Me digam, arquitetos, o que vocês acham que um empreendedor, vocês vão ter que lidar com empreendedores, tá? A ideia é que vocês lidem com o mercado de construção diretamente com esses investidores. Não é você chegar com o cliente ali, sentar às vezes, fazer um briefing, vai ser a mesma coisa. Mas a ideia é você ter um contato direto com um cliente comercial. É um cliente empreendedor, é um empresário. Certo? O que vocês acham que ele quer? O que ele está procurando quando ele procura escritórios assim, grandiosos? Ou procura um Norman, ou a Zaha? O que eles querem? No setor comercial, alguém aí tem coragem? Inovação. O quê? Inovação. A inovação? Agregar valor ao investimento. Agregar valor, estamos chegando lá. Agregar valor? Pense bem. Aqui é um exercício para vocês pensarem. Se você está lidando com um empreendedor, o que o empreendedor quer? Lucro. Ele quer dinheiro, ele quer retorno. Certo? Então, quando você pensa nisso, começa a ter aí um embate entre a arquitetura, a arte, né, a criatividade, a questão social. Então você começa a ter um embate com isso aí, que são matérias ricas dentro da arquitetura, com a questão do lucro. Então o mercado comercial, da arquitetura, ele não é um mercado comum ali que você às vezes cria aquelas obras de artes, né, lindas da arquitetura, pensando apenas na estética, na funcionalidade. O cara quer ver lucro. Ele procura isso aqui para ele agregar valor ao empreendimento. Vocês já viram aqui o Uberlândia, por exemplo, o Uberlândia começou a sair do patamar da régua, né, de empreendimentos de alto padrão para luxo, alto luxo, ou seja, está crescendo. Essa questão dos empreendedores estão voltados os olhos para Uberlândia, para a região sul. Quem conhece aqui a Perplan, uma empresa de construção, aqui em Uberlândia? Elas fizeram um prédio ali na Vinhedos. Na Vinhedos não, na Liberdade. Vocês já viram o edifício ali na Liberdade? Eu tenho um prédio lá no meu escritório de 15 lados. Do lado dele tem um prédio maior ainda. Quando você sobe o viaduto da Nicomedes, do lado do Bretas, você olhando à sua direita, você vai ver lá que tem umas torres ali. Ali são torres da Perplan. Eles fizeram uma estratégia bem interessante com a arquitetura. Foi uma das primeiras vezes que eu vi isso em Uberlândia. Eles colocaram vários outdoors. Vem aí, e aquela coisa toda. De repente, eles colocaram o edifício e o rosto do arquiteto, assinado por fulano de tal. Interessante, né? O que eles queriam fazer com isso? Trazer essa questão de valor através do arquiteto. Então eles venderam aqueles empreendimentos, aqueles apartamentos, também utilizando o arquiteto e a assinatura do arquiteto. Foi feito por fulano de tal. Aí o pessoal, nossa, foi assinado por um arquiteto de nome, certo? Às vezes eles usaram de marketing, mas a questão de voltar os olhos para a arquitetura, né, e pro profissional
que fez aquele prédio é algo inovador aqui, né? Ultimamente, aos anos anteriores, você não via dando esse valor ao arquiteto. Mas agora você vê que isso dá. O pessoal vai procurar agora empreendimentos daqui para frente. Quem é o arquiteto? Quem assinou esse projeto? Os olhos do mercado de Berlândia estão começando a mudar para esse ponto. E você tem que estar preparado para isso. Certo? Você vê muito isso dentro de condomínio. Você vai ver lá a casa de quem? Igor Andrade. Não é? Você vai ver lá a casa de quem? Bible Bispo Arquitetura ou Arcog. Nós estamos mudando o nome do escritório. Você vai ver lá outros mais. Aqui. Por quê? Está começando a tomar interesse por quem fez. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu estava num café esse dia com a equipe, né? Quem ali é meu sócio, o Regis. Nós estávamos com a equipe, Regis Paiva. Nós estávamos com a equipe no café, sentado ali tomando café, arquiteto vai muito em café, né? Engraçado. Nós estávamos ali sentados e tinha umas moças sentadas do lado assim, umas senhoras conversando. Porque quem fez a minha casa, e nós estávamos sentados, foi fulano de tal, procure ele e tal. Por quê? O nome do rapaz lá, que eu não vou falar aqui, né? Ele tinha já conhecimento no mercado imobiliário de residencial. Então quem fez foi ele. Aí você vai olhar o projeto, não criticando, porque a arquitetura ela é bem abstrata, vai saber o que o cara pensou. Mas você vai ver, essa casa dele não é tão funcional. Ele não pensou bem a casa, mas o nome dele vendeu o projeto. Arquitetura comercial. Entende? Às vezes você olha um projeto, não é bonito, você vai, não gostei não. Né? Claro, vai ter muito isso. Não gostei. Falei assim, falei assado. Mas, por que ele ganhou aquele projeto? Às vezes pelo nome dele, no mercado. Então, esse pessoal aqui, eles procuram lucro. Primeira coisa é você tirar da sua cabeça um pouco essa questão de só artística, tá? Não, vou criar isso aqui porque vai ficar belo e outras coisas mais. Isso é interessante. Ganha o cliente, depois você obriga ele a aceitar o belo. Na verdade, ele nem vai querer muito saber. Ele vai querer, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Como é que o público vai ver isso? Como é que vai ser a minha fachada? Vai ser chamativo? O público vai gostar do local? Tá? Quanto você acha que vai ter de retorno? O que eu vou ocupar no metro quadrado de área locável? É isso que ele quer saber. E às vezes você vai ter que bater com ele ali para falar, só de você ocupar isso aqui, não significa que você vai ganhar o público, não. Às vezes você vai perder, vai ficar muito denso. Então nem sempre o lucro, a vontade de ocupar, né, de ganhar terreno para você local ou algo mais, vai te trazer lucro. Aí você vai tirar isso da cabeça dele. Mas antes, você tem que ganhar o cliente. Você tem que ganhar o cliente. O cliente não vai aparecer na sua porta, eu quero um projeto, a não ser quando for os seus parentes, e ele vai querer de graça. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, pessoal, é qual é o objetivo da arquitetura comercial. É isso aí, o objetivo da arquitetura é criar ambientes que sejam atrativos, a palavra atrativo, funcionais e que transmitam a identidade e valores da marca. Ou seja, você vê que tudo é voltado para o quê? Para a marca. Tudo é voltado para atrair o cliente. Esse é o objetivo. A arquitetura comercial, o objetivo dela é atrair clientes. E aí você vai ter essa responsabilidade de criar esses ambientes atrativos, certo? Então os objetivos é esse. Onde eu posso atuar? Eu vou dar alguns exemplos de onde você pode atuar, em que área. Lojas, é o setor que eu falo de comércio, galerias. Você pode atuar com isso? Pode. Eu ouvi uma palavra, na verdade nós ouvimos, uma coisa muito interessante de um cliente nosso, empreendedor, investidor, faz grandes obras. Ele falou algo interessante, ele falou assim, nós estávamos procurando alguma assessoria no escritório dele e ele falou sobre um funcionário ou um vendedor ou algo que fornece um serviço pato.
Ele falou assim, isso aí a gente não pode ser um profissional pato. Por que profissional pato? Porque o pato, ele voa mais ou menos, ele nada mais ou menos, ele anda mais ou menos, certo? Você não sabe meio que ele é, mas aí aquilo trouxe uma atenção para a gente. Às vezes nós queremos fazer tudo. Eu quero fazer casa, eu quero fazer comércio, eu quero fazer indústria, eu quero fazer CD, eu quero fazer um tanto de coisa. E aí acaba que você vira um profissional pato. Porque o seu valor abaixo, você não se especializa em nada e o mercado não vai te conhecer pela sua marca, pela sua identidade. Então, no que você pode se especializar? Primeira coisa, você pode se especializar nas lojas. Outro setor interessante, restaurantes. Certo? Esse setor comercial de restaurantes, cozinhas industriais, outras coisas mais, funcionalidades, tipos de interiores voltados a esses ambientes. Certo? Escritórios. Escritório é outro meio ao qual você pode se direcionar. Prédios comerciais, empresariais. Você pode voltar para isso. Certo? Então, outro ponto, edifícios residenciais. Em Uberlândia, a crescente dos edifícios residenciais é enorme. Quem aqui já andou pela região sul? Fala dela porque ali está crescente. Quem aqui já andou pela região sul de Uberlândia? Todos vocês, levantem a mão, vamos lá, movimentando para acordar. Então, residenciais, região sul de Uberlândia. Vocês já viram o tanto de prédio que está fazendo ali? Agora me diz, onde é que estão as pessoas para aqueles prédios? Porque você já parou para pensar nisso? Por exemplo, pensa assim, aqui em Uberlândia você vê muita gente precisando de casa, assim, tem, né? Às vezes no médio baixo padrão, né? De uma qualidade de vida mais baixa. Mas de alto padrão, igual esses edifícios, você fica pensando, Uberlândia é cheio de condomínio fechado. Residências grandes de alto padrão. Me diz uma coisa, quem vai ocupar esse tanto de prédio? O que vocês imaginam? Quem vai ocupar aquele tanto de edifício ali? Tem muito prédio. Eu fico pensando assim, gente, mas não, é muita gente, é muito edifício, não vende. E pior que vende muito. Vende e muito. Agora imagina, o padrão de Uberlândia está subindo, de alto padrão para luxo. E vende muito. O que vocês entendem com isso? Esse mercado a todo vapor de Uberlândia residencial. Vocês começam a pensar o quê? Tem público. Se está vendendo é porque tem gente querendo comprar. Então em Uberlândia tem muito dublê de rico, mas tem muito rico. Você vê vários dublês aí, mas tem muita gente que tem dinheiro de verdade. Quando eu falo do setor residencial, nós vamos falar que é um dos grandes fortes de Uberlândia. Tá? E aqui nós começamos a falar, então, nós vamos começar a falar da demanda de mercado. Da demanda de mercado. Então eu começo a ver um pouco da demanda de mercado, certo? Quando eu começo a falar da demanda de mercado, eu peguei aqui 3 pontos que são fortes em Uberlândia. Então eu peguei aqui, pontos, começando a entrar, comecem a pensar, eu quero que vocês comecem a pensar com a cabeça de empreendedor, como se você fosse um investidor, ok? Comece a pensar como investidor. Quando você pega Uberlândia, você vai começar a ver 3 pontos importantes em Uberlândia que atuam no mercado, que aquecem o mercado de Uberlândia. A primeira coisa, habitação, que é o que a gente estava acabando de falar. O que a habitação de Uberlândia tem mostrado? Uberlândia, ela passou Belo Horizonte na venda de imóveis residenciais. Olha aqui, olhem os gráficos de vendas de 2021 para 2022. Você vê Belo Horizonte e vê Uberlândia. Você vê que ele continua a crescer de 21 para 22.
eu ainda continuo crescendo, enquanto o BH está parada. Então você vê que o público de Uberlândia quer comprar, e é por isso que você vê empresas como Perplan, você vê empresas como Brasal, você vê empresas como Build começando a ocupar a cidade de Uberlândia. Aí o que eles estão fazendo? Como a Perplan fez? Trouxe um arquiteto de São Paulo, assinatura de São Paulo. Não é? Agora pensem vocês, eu fico um pouco incomodado com isso. Na cidade tem muitos arquitetos de nome, certo? Por que eles estão buscando fora? Porque não pode ser o nome daqui, da terra, faz um marketing legal, café e pão de queijo, é daqui, não estou trazendo de São Paulo, é nosso, é gente como a gente. Estou criando marketing pro cara. Mas não, eles preferem ir lá em São Paulo, terra da garoa. Aí me traz um cara de lá, não desmerecendo, o cara deve ser grandioso, né? Mas isso deve fazer em nós o quê? Não vamos ganhar o mercado aqui, eu quero meu nome num prédio, certo? Você tem que pensar assim, ó, está crescendo o setor de habitação, residencial, Uberlândia está numa crescente, deve passar outras cidades aí de grande porte. Eu estava numa reunião da Cituscom e lá foi falado que a Caixa, se eu não me engano, posso estar errado aí em um ponto ou dois, mas que Uberlândia é uma das melhores cidades e a maior cidade que tem mais investimento da Caixa Econômica Federal para esse setor, que ela empresta mais dinheiro. Então, em Uberlândia é o pessoal que pega mais dinheiro da Caixa Econômica Federal, uma das cidades. Ou seja, o investimento é gigantesco. A Caixa é a nível federal, certo? E o lugar que ela está mais emprestando dinheiro, Uberlândia está entre elas. Ou seja, o pessoal está pegando dinheiro para comprar. E você não vai perder isso. O setor comercial está em crescente, principalmente na região sul. Vocês visitaram o UNA, o Parque UNA, não visitaram? O Parque UNA, ou alguns conhecem, o Parque UNA é uma dessas amostras que vai ficar gigantesco. Empreendimento assim que em poucas cidades tem. O que é isso? É reflexo disso aqui, mercado. O reflexo é o mercado. Então, Uberlândia, no setor de habitação, ela vem numa crescente. A outra coisa, logística. O que é a logística de Uberlândia? Ela já é conhecida pela logística, né? Pelos polos. Uberlândia é um polo logístico gigantesco do Brasil. Então, ainda tem algumas informações interessantes. Ela está entre as 20 melhores cidades para viver, entre as 25 com maior potencial de consumo, tá? E no ranking dos 5 municípios brasileiros com mais empreendedores. Isso é bom. Ou seja, tem gente querendo fazer, tem gente querendo investir dinheiro. E nós vamos ver que esse investidor, esse empreendedor, ele não vai chegar para ele fazer um negócio para ele. Entende? O que eu quero mostrar para vocês? Na arquitetura residencial, você vai ter um cliente que ele vai chegar, na maioria das vezes, que vai chegar em você e falar assim: eu quero fazer uma casa, eu quero ela assim, assim, assada, é para mim, para eu morar. Quando eu falo de empreendedores, ele está fazendo uma coisa para o outro, entende? Então ele quer pegar o dinheiro dele e investir em alguma coisa. Ele quer pegar o dinheiro dele e investir no empreendimento. Ou seja, o cara vai pegar milhões e vai falar assim: eu quero fazer tal coisa. E você vai me falar o que eu quero fazer. E o que eu devo fazer. A arquitetura comercial é isso. E daí nós vamos ver o que esse cliente vai procurar em você. Tá? Então essas informações de Uberlândia está entre as 20 melhores cidades para se viver do país. Ou seja, tem gente querendo vir para cá. E é por isso que o setor está aquecido. Você tem que entender de mercado, tá? Agora, eu estou falando tudo isso aqui para quê? Não esqueçam das imagens que nós vimos lá no início da palestra. Você quer fazer aquilo, não quer? O caminho é esse. Gente, não tem outro caminho, tá? Se você quer fazer edifícios de grande porte, se você quer fazer edifícios comerciais que vão ser vistos, ou você vai para o setor de concursos,
que aí você vai ganhar essa parte institucional, aí você vai fazer fóruns nas cidades, você vai fazer empreendimentos grandes, só que institucionais, aí é para o Estado. Ou você vai para essa parte do mercado comercial, empreendedores, certo? Se você quer fazer algo daquele tipo, você vai sofrer um pouco mais, você vai sair do comum, que é o que o mercado costuma jogar a pessoa quando ela sai da faculdade, que ele costuma jogar você para onde? Residência, certo? Ou então a parte de design, essas outras coisas. Você pode começar assim? Pode. Você pode fazer casas e outras coisas? Deve, pode. Mas o seu foco, lembra do 4? Seu foco deve ser um. No nosso escritório, o nosso foco é comércio. E a gente tem, às vezes, sofre com isso, porque às vezes chega cliente e fala assim: vocês fazem casa? Fazemos. Vocês já viram aí, às vezes, nas nossas redes sociais, algumas casas. Em todo condomínio de Uberlândia a gente tem um projeto. Mas alguns deles ficam receosos de falar: não, mas eu vejo que vocês são bem voltados para o setor comercial. A gente fala: não, nós somos voltados para o setor comercial. Inclusive o nosso portfólio, o nosso centro residencial e o nosso portfólio que nós passamos é comercial. Por quê? Porque nós estamos com um foco. Aí o cara às vezes nem faz a casa, alguns fazem. Mas o foco é esse. Eu quero entrar nesse meio. Eu quero ter contato com o empreendedor. Sabe? Às vezes, e a gente tem aprendido isso, às vezes você tirar parte do seu dia e ir num café, entende? E andar no shopping. Porque ali você vai ver gente, às vezes, que está querendo investir, que está ali, sabe? Pessoas que têm dinheiro. Você vai saber como é que o mercado está andando. Você vai saber o que as pessoas estão conversando. Então é bem essa parte comercial, certo? De você ficar cara a cara com o empreendedor, de você mostrar para ele que você sabe. Nós vamos falar sobre isso. Outro ponto aí, então não esqueçam aquelas imagens. Tudo que eu estou falando aqui, se você começar a esquecer aquilo e baixar aí a temperatura e pensar assim: nossa, mas isso tudo para fazer um projeto de uma casa? Não, para fazer um projeto de uma casa você precisa disso aqui tudo. Mas para você entrar no setor comercial, lembra da Apple, lembra da Big, do Jarmus, lembra do Norman, lembra disso? Eu falo assim: não, eu quero sonhar e eu vou chegar lá. Tá? Eu vou chegar lá. Porque se você, pessoal, agora um adendo aqui, um parênteses. Se você, arquiteto, a arquitetura está voltada muito para o abstrato, para a arte, certo? Se você começa a parar de sonhar, você já perdeu o foco da arquitetura. Tá? É difícil, é puxado, é por isso que a faculdade ela pede tanto de vocês, pede muito. Por quê? Porque arquiteto é a pessoa que tem essa vocação. Porque ser arquiteto não é querer ser não, tá, gente? Arquiteto é vocação. Para você ser arquiteto, você tem que ter vocação para a arquitetura. Se vocês estão aqui nesse domingo de manhã, é porque vocês querem ter a vocação ou têm vocação para a arquitetura. Então, se você para de sonhar no que você quer chegar, se você tem a cabeça pequena, se você tem a mentalidade pequena, eu quero só ter um escritório, ou então na minha casa fazer ali uns projetinhos, umas casinhas, tudo diminutivo, tá? Você vai realmente chegar nesse ponto, fazer casinhas e projetinhos. E o cliente vai pedir para você: tem como fazer um desenho para mim? Porque ele vai ver isso em você. Agora, se você pegar e falar assim: não é isso. Eu quero mostrar, eu sou mais eu sou arquiteto. Eu sou arquiteto, eu sou arquiteta. Se você quer isso, eu sou arquiteta. Você vai mostrar para ele: não, eu faço, mas eu não faço projetinho. Você tem que se voltar para cá, você vai entender a linguagem dele, você vai falar a linguagem dele. Então, comércios e serviços. Uberlândia é a segunda de Minas Gerais em abertura de empresas. Se o cara abre empresa, ele vai alocar um lugar para fazer a empresa dele, não vai?
Aí ele vai chegar com a empresa dele lá, o lugar já vai estar pronto? Na maioria das vezes não. Ele vai precisar de um profissional para fazer o interior da empresa dele. Quando ele crescer com a empresa dele, que a empresa dele vai crescer porque o mercado está crescendo, ele vai querer fazer uma sede. Quem ele vai procurar? O arquiteto que fez a parte do interior. A ideia é essa, não é? Às vezes não. Porque se você chega lá, tá, como arquiteto profissional, faz o interior por cá, está começando agora, é comércio, é a parte comercial, mas você faz com mentalidade pequena, ele vai pegar e falar assim, não, ele não vai dar conta de fazer a minha sede. Agora, se você chega, não, claro, eu faço aqui, e você mostra para ele que entende de mercado, você mostra para ele como é que funcionam os fluxos da empresa, você mostra para ele que você tem valor, por mais que o projeto seja pequeno, vamos pegar o seu projeto para fazer. Eu costumo fazer maiores. Eu não costumo fazer projetos desse tamanho, mas para você eu faço. Né? E você mostra isso para ele, ele vai falar assim, nossa, aquela pessoa fez aquilo para mim e ela dá conta de fazer algo grande. Então ele vai fechar com você a sede da empresa dele. Isso aqui, ó, se Uberlândia é a segunda de Minas em abertura de empresas, significa que tem empresa para você fazer projeto. Olhe sempre dessa forma. Você tem que olhar para o mercado dessa forma. Tá? Tem empresa, você está abrindo o mercado, se o mercado está em crescente, se o mercado de Uberlândia está em crescente residencial, tem projeto de apartamento para me fazer. Tá? Se o mercado está crescente de construção, abrindo empresas, tem mercado para eu trabalhar. Olha dessa forma. Se o mercado de urbanismo está crescendo, loteamentos, outras coisas mais, tem coisa para eu fazer. Volta para isso. É para você tentar o mercado. Arquiteto, eu costumo dizer outra coisa. O arquiteto ele tem que saber de tudo um pouco. O arquiteto tem que saber de tudo um pouco. Então, Uberlândia é essa daí que vocês estão vendo. E isso são 3 fortes que Uberlândia trazem para nós: habitação, logística e comércio e serviços. Comércio e serviços. Quando eu começo a olhar aqui, ó, o que o cliente quer saber de você? O que o cliente vai procurar em você? O que ele vai procurar? Eu tenho aqui, ó, a primeira coisa, se você domina o assunto. Será que você domina o assunto? Sabe o que é dominar o assunto? Ele fala assim, ó, eu quero fazer um hospital particular. Quero fazer um hospital particular. Você sai com 2, 3 anos, depois você sai da faculdade. Você fez às vezes você fez um conjunto de clínicas ou algo do tipo. Se ele chegar em você faz um hospital particular para mim, vocês fazem ou não? O que você vai falar para o cliente? Faz ou não? Hã? Não pode ser assim. Faço. Eu sou um dos nomes da arquitetura hospitalar de Uberlândia. Aí, você vai pegar aquilo, eu vou falar assim, não, beleza, você faz a proposta, faço a proposta, tudo bonitinho, como deve mandar o escritório. Ele virou as costas, você vai pesquisar, vai estudar. É isso, atualizando. E é por isso que a arquiteto sabe de tudo um pouco. Mas se você vai fazer um escritório de advocacia, você tem que saber como é que funciona o escritório de advocacia. Como é que você vai criar um escritório sem saber como é que ele funciona? É por isso que a arquiteto sabe de tudo um pouco. Aí depois você está no restaurante. Como é que funciona um restaurante? Aí você vai aprender como é que funciona um restaurante. Conhecimento. Você domina o assunto? Segundo ponto, se você está atualizado, ele vai olhar isso em você. O cliente quer ver isso em você. Ele vai fazer pegadinhas, perguntas para te pegar, para saber se você está atualizado. Ó, você viu o empreendimento de fulano de tal? Você sabe sobre ele? Você viu o setor sul? Você está sabendo sobre ali? O que está fazendo ali? Você tem que estar tudo aqui, você tem que ter contato com outros arquitetos. Gente, você viu lá o empreendimento tal que está fazendo em tal lugar? Não via, de quem? O que ele está fazendo lá? Você tem que estar antenado com tudo, porque ele quer saber se você está atualizado. Ele não vai te dar uma galeria comercial para você fazer se você não sabe nada sobre galeria. Tipo assim, está fazendo uma galeria lá no sul, aí você não sabe, aí pergunta, você sabe a galeria lá do sul? Não, sei não.
Ah, você sabe que está fazendo um centro comercial em tal lugar? Ah, eu ouvi assim por alto. Eu falei, não, está atualizado. Você não sabe de nada, ele vai saber fazer uma galeria, não. A primeira coisa que ele quer saber de você é se você está atualizado. E se você tem a capacidade. A ideia é essa, você tem a capacidade de fazer, aí é a hora que você vai mostrar que tem. Nada de cabeça baixa, nada de... Não, claro que eu consigo, faço, sei. Se você passar desses dois pontos de baixo, ele já vai começar a ver, não, ele tem capacidade. Aí vai ser fácil você ganhar o cliente. Arquitetura comercial. Tá, meu tempo tá acabando, eu tenho um problema sério com o tempo aí. Os alunos. Ó, preciso falar com estudo de viabilidade. Vamos lá, ó. Projeto. Vamos ao projeto então, nossa parte final da nossa palestra. Se nós voltarmos aqui, ó, você vai ver que eu coloquei 3 pontos aí. Primeiro, a interrogação ali. São 3 pilares. Você entender o que é a arquitetura comercial, certo? Nós falamos do objetivo dela. O que ela quer alcançar? Onde você pode trabalhar? O segundo ponto, demanda de mercado. Entender do mercado. Esse é o segundo pilar. Terceiro ponto é o projeto. Aí sim você vai para a parte projetual. Tá vendo? Então a arquitetura comercial é diferente das outras. Você não começa projetando. Você começa com aquelas outras fases para aí você vir para a fase de projeto. A fase de projeto é uma fase de estudo de viabilidade. Você ainda não vai para o papel. Isso aqui é antes do papel. Então, na verdade, o arquiteto comercial, ele começa o projeto dele lá no início, quando ele está buscando informação sobre o mercado. Ele está querendo se atualizar. Aí chega o cliente, aí ele ganha o cliente. Entendeu? Aí depois que ele ganha o cliente, ele vai fazer o estudo de viabilidade para aquele cliente. O que o estudo de viabilidade vai querer mostrar? O estudo de viabilidade é uma análise financeira de uma ideia ou projeto, tá? Que vai ser feito por vocês, que avalia o potencial do projeto a ser lucrativo ou não. Tá? O ponto está aí. O estudo de viabilidade pode ser usado de diferentes maneiras para diferentes propósitos, geralmente mudando apenas o foco e a profundidade da análise. Então, o foco, além disso, é o lucro do empreendimento. O cara vai chegar em você e vai perguntar assim, ó, eu quero fazer uma galeria comercial em tal lugar. Por exemplo, eu quero fazer uma galeria comercial, centro comercial de grande porte, lá no Piquis. Vai fazer lá. O que você vai falar para ele? Ele vai querer que você faça o estudo. Só de conhecimento. O estudo de viabilidade é mais profundo. Mas só de conhecimento, nossa, o Piquis está longe. Sabe? O público lá, aí o estudo, né, do entorno, da população do entorno. Eu vejo que a régua lá, né, econômica é um pouco mais baixa, então ela é médio para baixo padrão. Então, em vez de você fazer uma arquitetura grande, um centro, vamos fazer um open mall, algo menor? Só um centro comercial ali, uma galeria. Vamos fazer essa coisa. Porque você vai alcançar o público, depois disso você vai lucrar, aí você abre essa outra galeria maior em um lugar que vai ser prospecção para você abrir isso. Ou às vezes você olha, já teve muitas vezes a gente perder projeto no escritório por conta disso. Do cliente chegar e falar assim, faz um estudo de viabilidade para mim, eu preciso, estou querendo fazer um hipermercado, aqueles atacarejo, em tal lugar. Aí a gente fala assim, não dá certo, você não vai ganhar dinheiro. Ele fala assim, beleza, estou indo embora, não vou fazer isso. Aí vai pensar em outra coisa. Não, podia falar assim, não, vai, vamos fazer. Entendeu? Mas o estudo de viabilidade comercial não é isso. O cara tem que olhar para você e falar assim, claro que você vai cobrar pelo estudo, né? Você não trabalha de graça. Ou deve cobrar, né? Deve cobrar. Mas, você chega lá, o cara vai olhar e falar assim, não, meu. Quando ele for fazer, aí ele vai chegar em você vai chegar e falar assim, ali não cabe um supermercado grande, atacarejo, mas cabe residências, sabe, de pequeno porte, verticais, prédios. Você vai ganhar dinheiro com isso. Lá você vai ganhar dinheiro com isso. O cara fala assim, nossa, ideia é boa, então vamos para esse ponto. É você que vai direcionar o que o cara tem que fazer, entendeu? A arquitetura comercial é isso, você direciona no que ele tem que fazer. Qual é o potencial lucrativo? Qual é o potencial lucrativo? É isso que ele quer saber.
A arquitetura comercial é você que vai ditar para a pessoa, através dos seus conhecimentos e do estudo de viabilidade, quem que vai ser lucrativo naquele lugar ou não. Como é que eu posso? Em geral, o projeto comercial trabalha em 5 fases: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. Para a nossa palestra, eu vou falar de 3. O primeiro dele é iniciação. Quando eu falo de iniciação, deixa eu só abrir aqui um estudo que a gente fez lá no escritório. Peraí. De iniciação, eu estou falando desse estudo aqui, tá? Esse estudo ele vai mostrar um pouco de propósito, tá? Você pode apresentar a equipe e outras coisas mais, tá? Mas você vai fazer um estudo dessa forma. Isso aqui é um estudo de viabilidade que a gente fez ali para o bairro Ipanema. O empreendedor lá queria fazer o quê? O que ele quer fazer na verdade? A gente convenceu ele. Ele vai conseguir fazer no terreno lá, a greva dele é grande. Ele vai conseguir fazer barracão, tá? Para alugar. Ele vai fazer uma galeria comercial e ele vai fazer um desses atacarejos, projetos grandes, e o conjunto habitacional. Tudo isso, mas ele procurou a gente para saber, dá certo ou não? Estou com essas ideias, quero fazer lá. Quando eu vejo isso, o que eu fiz? O que nós fizemos, na verdade? Nós fomos lá e fizemos alguma pesquisa do entorno, de mercado. Pesquisa com perguntas com o pessoal de lá do entorno. Tá? Qual tipo de comércio você sente falta na região? Nós perguntamos isso para o Marcelo Oliveira. Claro que essa imagem não é dele, tá? Mas a gente fez isso. Então ele começa a elencar para a gente aí alguns pontos do que ele queria ver ali. Então começa a fazer um estudo do entorno, né? A primeira coisa é estudar o público. Vou estudar o público. Tem público para tudo isso ali? Será? Tá? Então eu começo a pesquisar isso. A segunda força que nós tiramos, perguntamos a Silvana: qual tipo de comércio você mais quer ver na região? Tá? Que você mais vê na região? Boteco, né? É a linguagem comercial aí. Mecânica, tem muita ali. Se você andar ali no bairro Ipanema Sideral, você que conhece ali, você vai ver que tem muito isso aqui. Mercearia é o que ela vê. Isso aqui é o que ela vê lá, ou seja, ela quer ver mais isso aqui. Ou seja, o mercado é fraco. Se ele abrir uma galeria comercial, vai ser top. Porque no estudo que a gente fez de entorno, de vizinhança, agora não público, a gente viu o quê? Que o pessoal pega a avenida, pega a casa e adapta, abre um comércio aqui na frente. Por quê? Não tem lugar. Então se ele faz a galeria, ele vai ganhar dinheiro ou não? Vai ganhar dinheiro. Vai ser lucrativo. Então já começou a voltar para tudo dar certo para a galeria dele. O Marco Túlio, qual é o ponto negativo do bairro? Ele vê que está abandonado, que tem pouca infraestrutura e outras coisas mais para aquele lado ali. A força 4 é essa aqui. Tem muita gente procurando aquela área ali. Está começando a ter uma procura por aquele ambiente. Então, esses pontos, a gente começou a ver carência de pontos específicos. Tipo, baixo de comércio popular. Ou seja, o comércio está bem baixo. Tá? Revitalização da área. Eu posso usar, através dessa arquitetura, uma revitalização. Tá? E busca pela área. Está começando a ter busca. Ou seja, as vantagens competitivas daquela área estão boas, tá? Então estão boas. Então isso são as vantagens. Daí o que a gente fez mais? Estudos. Sabe aqueles estudos de caso que você faz na faculdade? Não é à toa. Então a gente começou a fazer estudos de caso. Primeiro a gente fez estudos de atacarejos. Em cima dos estudos de atacarejos, nós observamos população, localidade, tá? Estacionamento, área e metro quadrado do empreendimento. Tá? Nós fomos em regiões parecidas, com a população parecida daquele bairro, e vimos lá o que tem nessas regiões. Como é que esses atacarejos supriram a região, certo? Então nós fizemos com Marte Minas do Jardim Patrícia, nós vimos aí que a população atendida pelo mercado é essa, 12 mil pessoas, tá? Ela atinge um raio de 1,5 km.
Então o pessoal a 1 km daquele atacarejo vai lá, comprar lá. Então se eu faço lá naquela onde a gente está querendo fazer, na Sideral, lá em Baixo-Ipanema, no atacarejo, a gente vai ver que tem público. Porque o outro atacarejo está a mais de 1,5 km ou mais ainda de distância daquele local. Ou seja, o pessoal dali, onde é que eles compram? Sai de Ipanema, da aclimação e vai lá longe comprar. Então se eu faço ali, supre a necessidade. Todas essas visões de mercado estão dentro do seu estudo comercial, tá? Depois nós fizemos com o Inconfidência ali. Ali já foi quase que um erro. Por quê? O atacarejo está aqui, ó. Você vê que o entorno dele é vazio, ou seja, tem pouca população. Tá? A chance de não alcançar o objetivo de lucro vai ser grande. Tá? A gente vê que ele não alcança o raio. Tem uma população mais densa, ali pro lado do Lagoinha, mais para cá. Agora está começando a pensar naquela área. Então a gente pegou esses dois pontos aí. Então, ó, aqui seria um bom local para fazer um atacarejo. Na nossa opinião, ele meio que pensou visando o futuro. Para agora, às vezes não atende à necessidade. Provavelmente, ele está vivendo dos outros atacarejos. Certo? Está dando o lucro ainda necessário. Esses estudos, nós fizemos porque o nosso tempo está curto, mas nós fizemos um estudo para cada área. Porque ele quer fazer atacarejo, ele quer fazer centro comercial, residência e barracão comercial. Então nós fizemos estudos de casos em Uberlândia, em cada área. Entende? Então você ainda não foi para o papel. Mas se você quer fazer barracão comercial, gente, é dinheiro, estou falando de dinheiro. E é muito, é metro quadrado grande, não é casa de 400 metros. Certo? Estou falando de galeria comercial, estou falando de atacarejo, estou falando de residencial vertical, além dos barracões. Tá? Então, isso aqui tudo, se você fecha, você consegue levar esse seu escritório um tempo bom. Certo? Por isso que tem um pouco mais de esforço. E outra coisa, e aqui vai passando, essa é a primeira etapa do nosso estudo de viabilidade. É você fazer esse estudo do entorno, certo? Quando eu começo então a passar para a próxima fase, o que eu começo a observar? Depois da iniciação. Quando eu vou para a iniciação, aquilo dali é a iniciação que nós estávamos vendo, certo? Quando eu passo a iniciação, o que eu começo a ver? A segunda coisa é o planejamento. Quando eu vou para o planejamento, eu já faço outro tipo de estudo de viabilidade. Tá? Daí eu começo com outro tipo de estudo. Ó, isso aqui já é um estudo de viabilidade que nós fizemos também, que já vai para essa parte de planejamento. Então eu peguei a informação, a iniciação, ó, dá lucro, tá aqui os estudos, tá aqui as informações, tá aqui tudo. Agora eu preciso de planejamento. Planejamento é o quê? Estudo da área. Certo? A matéria do professor Guilherme, provavelmente o pessoal da Exam, o pessoal de outras faculdades aí também, tá? Deve ter estudado essa questão do urbanismo, do estudo do entorno e outras coisas mais. Tá vendo as vias? Tanto que é importante. Você vai pegar, você vai fazer alguma coisa comercial numa via local, não, já tá errado. Compra um terreno numa coletora ou algo do tipo, que você vai ter mais lucro, dependendo do que ele quer fazer. Tá? Depois, isso aqui, ó, análise, produto, legislação. Isso aqui é legislação pura. Então você começa a mostrar para o cara, ó, sua taxa de ocupação é tal, você consegue colocar tanto ali, você consegue construir tanto, você pode fazer ou não. Porque às vezes o cara quer fazer um hospital lá no meio do bairro do Lagoinha. Aí ali, né, o setor ali, porque o Uberlândia você sabe que é dividida nessas áreas, o setor ali não deixa, não pode fazer hospital ali. Então você não pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Então às vezes você já começa por aí, por isso tem muita legislação. Porque às vezes você coloca o sonho do cara ali, põe o cliente, depois você chega para ele e fala assim, eu não vi não, mas ele não pode fazer uma galeria não. Aí você me quebra. Então, estuda a legislação. A área do terreno, e aí você vai para o planejamento. Eu ainda não desenhei aqui, eu ainda não projetei, mas aqui ó, eu começo a criar o quê? Ó,
Tá vendo? Isso aqui é a arte desse rapaz aqui, ó. Ele é muito bom nisso aí, gente. Olha esse sketch, ó. Olha o tanto que é legal isso aqui, ó. Ele foi fazendo, ó, usando o terreno aqui, ó, e criando o volume, ó. Então vamos criar o cliente começar a lascar, mas eu quero ver o que essa galeria. Isso aqui é um estudo de viabilidade do lado ali do Olho Pizza que a gente fez, de uma galeria ali do lado. Eles fizeram um estacionamento, mas ele vai fazer essa galeria porque foi viável para ele. Então ele começa aqui, ó, e a gente começa então a criar o que eu posso mostrar para o cliente. Como é que essa galeria vai ficar mais ou menos? Como é que vai ser a plástica dela? Porque aí você veja, tá bonitinho. É porque ele não vai preocupar muito com isso. Alguns se preocupam, mas a maioria quer saber se você ocupou, se tem espaço para alocar. E aí ele ficou bonitinho, fechou. Mas no nosso caso, não quer deixar bonitinho, né? Aí a gente coloca já ali uma coisa cara, um rooftop, um terraço-jardim, que é caríssimo na construção. Vamos enriquecer o projeto agora. Depois ganhou o cliente, você sabe que ele tem dinheiro, ele vai fazer, aí você começa a colocar as cartas. É assim que você faz, sabe? O estudo, ó, aí aqui, ó, do pátio a gente começa a colocar tamanhos de salas. Olha os tamanhos das salas. Uma vaga, tá vendo? O total de área, quantos pavimentos, área por pavimento. E ali é alguns valores que a gente coloca em proposta. Certo? Então você começa a observar alguns pontos importantes que você deve colocar no seu projeto de viabilidade. Quando eu começo a falar então de planejamento, é isso tudo que a gente estava vendo. Iniciação é aquela fase, planejamento são esses estudos, tá? E o terceiro é a execução. Na execução, aí já é a hora que você vai para o papel. Aí eu não vou falar disso aqui porque vocês já são experts, né? Em desenho e tal. Então não precisa nem falar. Depois disso tudo, pronto, desse tanto de informação, aí você vai para o papel, aí você vai para o computador. Aí é você. Aí é você e o papel, aí você cria. Entende? Mas você viu, e é isso que vocês veem assim, nessa palestra, vocês viram o tanto que é importante todos esses pontos comerciais. Quando você sai da faculdade de arquitetura, você não vai chegar no mercado e o cliente vai bater na sua porta. Certo? Se você quer ter empreendimentos do tamanho daqueles que nós vimos no início da palestra, você vai ter que entender disso aqui tudo. Você vai ter que abrir a sua mente para o mercado. Você vai ter que ler notícia. Você vai ter que saber como é que está o mercado de Uberlândia. Você tem que saber como é que está o crescimento em Uberlândia. Entende? Quando eu falo isso para vocês, é para que vocês saiam daqui, além de encorajados a entrar nesse setor, é que vocês saiam daqui, tá? Cheguem à casa de vocês, pensem na faculdade como um preparativo para isso aqui. Certo? Vocês não vão encontrar vida fácil, não vai ser coisa fácil. Não é fácil você ficar lendo e se atualizando todo momento. Não é fácil, às vezes o cliente chegar em você e olhar para você de cabo a rabo e falar e te diminuir. Isso acontece, tá, pessoal? É chato, mas acontece. Às vezes o cliente olhar para você e você vai aprendendo com isso. Lembra do ego do arquiteto? Aí você olha para ele do mesmo jeito, não precisa você, entendeu? Na verdade você precisa, se ele voltar e falar assim, não, fecha. Mas você tem que olhar dessa forma para ele, tá? Então a fase de execução é a mais fácil. Se você for ver, a fase de criar é a mais fácil. A anterior que é a mais complexa, de estudos, de ganhar o cliente, certo? Ganhar o cliente sem implorar para ele. Né? Você está implorando quase, mas você tem que mostrar que não. É assim mesmo, funciona. Eu quero deixar aqui para finalizar uma frase do Mark Zuckerberg, o Marquinhos, chamei de Marquinhos, que nós somos próximos, sabe? É melhor você tentar algo novo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Então, por que eu coloquei essa frase? Porque muitos saem da faculdade,
não tenta e não faz nada. A ideia é isso aqui, ó. Tenta algo novo, então. É melhor do que não fazer nada. E você vê não funcionar aquele algo novo do que você ficar parado o tempo todo e não fazer nada. Certo, pessoal? Então é isso que eu queria falar para vocês nessa manhã. Espero que tenha sido muito prestativo para vocês essas informações. Muito obrigado.